Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E quarta-feira de cinzas, depois de 4 dias de carnaval, né? Então aconteceu muita coisa no mercado internacional. Nós nem vamos olhar o mercado brasileiro. Quem quiser, veja lá o vídeo gravado no domingo. Vou deixar o link lá no final do vídeo, né? Da análise semanal, porque não aconteceu nada segunda e terça-feira no mercado brasileiro, mas aconteceu muita coisa no mercado internacional. Então, enquanto o brasileiro estava em carnaval, nós tivemos aí uma correção do mercado americano e o S&P 500, Nasdaq, vieram lá testar os fundos e aquelas regiões em que nós tínhamos falado, né? Ou seja, o S&P 500 foi bater lá nos 5.800, até varou 5.800, agora deu uma segurada, uma reação, né? E vamos ver se é um falso rompimento, se segura ali no fundo, ou o que acontece. Mas o VIX foi lá para cima porque aconteceu muita coisa nesses dias e essa era a preocupação que a gente tinha quando avisamos para encerrar as posições no Brasil, né? Então, resumo, começou no fim de semana, quando o Trump mandou o tweet no domingo, falando sobre as criptomoedas que iam fazer parte da reserva de valor, e aí deu aquela... O Bitcoin estava para baixo, né, tinha perdido os 90 mil dólares, e aí subiu para caramba, com as outras moedas também, Ethereum, Solana, XRP e Cardano, mas depois devolveu tudo, né, na segunda e terça-feira, devolveu tudo, e agora o Bitcoin está dando uma reagida. Nós vamos olhar isso daqui nos gráficos. Mas, obviamente, teve consequências também por conta da conversa lá de sexta-feira, né, no Salão Oval do Trump e do Zelensky, né, então tá tendo muita bagunça em cima disso, mas o principal ponto foram a confirmação das tarifas que o Trump colocou, 25% no Canadá e no México e mais 10% na China, ou seja, já tinha uma tarifa de 10, agora foi mais 10, então foi para 20%. E, obviamente, todos os países reagiram, né, cada um da sua maneira, falando que também vão retaliar e não sei o que, já aplicando tarifas e tudo mais, cada um do seu jeito, né? Então, o que acontece? Esse negócio da guerra das tarifas é muito volátil e o VIX foi lá para cima. E por isso que o mercado corrigiu, simplesmente porque a primeira análise não é se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, a questão é a incerteza, né? Porque do mesmo jeito que o Trump falou que ia fazer tarifa, aí depois voltou atrás, fez um acordo lá com o México e o Canadá, aí agora de novo colocou a tarifa e fez também ontem o discurso que o presidente faz, como é que é? É o discurso à União, eu não lembro como é que é o nome desse discurso aí em inglês, né? Mas no começo no começo de março o presidente vai no Congresso e faz lá um discurso para falar para o Congresso e prestar contas e falar sobre o seu plano e tudo mais, né? Então foi ontem isso daí e lá ele inclusive mencionou o nome do Brasil, né? Então quando ele foi dar exemplos sobre países que têm tarifas injustas em relação aos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos cobram muito menos tarifas de importação do que esses países cobram de produtos americanos, e aí ele mencionou como exemplo o Brasil, né? Então, lembra que tem aquela lista onde ele falou que está fazendo uma análise de todos os países, que vai fazer uma equiparação de tarifas, né? Então é uma coisa que pode vir coisa ruim. Não veio ainda, mas essa é uma preocupação que tenho no mercado brasileiro. O EWZ até que não reagiu tão para baixo, ficou ali mais ou menos no mesmo lugar, então até o momento não precisamos esperar grandes gaps, o dólar também ficou mais ou menos no mesmo patamar. Então, não tem nada de muito estressante assim de gaps no Brasil. Mas o mercado está bem volátil e a coisa podemos ter aí uma correção maior porque o VIX está assim. Inclusive o mercado de juros, né? Nós vemos volatilidade no mercado de juros, o que é uma coisa que não é normal, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E também, se quiser operar junto com a gente no método DX, sala ao vivo, tem link na descrição do vídeo.
Então, começando aqui o mapa de calor do mundo, veja que a Europa continua na mesma, né? Então, continua ali na sua consolidação de topo histórico, né? Veja que o Brasil está um pouquinho para baixo, mas também não é nada de especial. Quem sentiu bastante foi o Canadá, né? Obviamente, por causa da questão das tarifas, e a China também continua na mesma, tá? Já o SP500 banho de sangue, né? Então você vê tudo vermelho aqui, inclusive varejo, financeiro, todo o financeiro que eu até falei na análise semanal, que ele estava bonito, né? E olha só, fez uma bela de uma realização aqui. E agora o mercado só não caiu mais porque as FANGs até que seguraram, né? Tirando aqui a Tesla e a Meta que corrigiram um pouquinho mais, as outras ou ficaram no 0 a 0 ou até subiram um pouquinho, né? Porque elas já tinham corrigido antes. Então deu aquela invertida. Quando eu fiz o vídeo no domingo, quando você olha o semanal, nós estamos com essas FANGs para baixo e o resto do mercado verde, né? E agora, segunda e terça-feira, deu essa invertida. Então, indo para o que interessa aqui, os gráficos, veja que o VIX veio aqui nesse nível acima dos 20, né? Chegou a bater aqui 26, quase 27 pontos, né? Testando esses topos aqui perigosamente, né? Então, isso daqui ele pode a qualquer momento fazer um negócio desse aqui e dar uma estressada no mercado, né? Porque está muito volátil, né? Nós temos guerra de tarifas, guerra de verdade, tem tudo acontecendo, né? E aí a gente vê aqui o mercado de juros, onde é aquilo que eu falei sobre volatilidade, né? Você vê, ele faz aqui uma pernada para baixo, aí chega aqui já nesse alvo dos 4,10, né? E ontem fez essa reação aqui de juros. E inclusive o dólar, o DXY, está bem volátil. Vamos mostrar para vocês aí logo na sequência. Olha só, os juros na Europa abriu com um gapão de alta, né? Exatamente por conta desse negócio das tarifas. Ainda não vieram as tarifas pesadas para a Europa, mas com certeza vai vir. Então isso daqui é inflacionário, já jogou os juros para cima, né? Reino Unido também, e o Japão, em termos de juros, continua subindo, prestes a fazer mais um pivô de alta aqui pelo gráfico diário, né? Indo aqui para o SP500, olha, lembra que eu tinha falado que o meu alvo aqui era no 5.800, né? Porque ele estava aqui nesta região. Até já tirei a linha porque ele deu essa varada e ele voltou aqui, ó, tá? Nesse momento 5.827, né? Então, agora o outro suporte ele está aqui embaixo nessa região aqui, né? Dos 5.700 que está marcado aqui. Então ele veio aqui, deu uma espetada e tal, e aí a dúvida é, isso daqui vai fazer um falso rompimento e vai voltar a subir para testar o topo? Eu acho que isso é bem possível, tá? Quando a gente olha aqui, então eu estou de olho aqui, inclusive no IFR, o mercado ficou bem sobrevendido, né? E aqui a gente já começa a ver divergências, como fizeram aqui, né? E todas as vezes que ele veio nessa região aqui de sobrevendido, né? Tivemos boas reações. Esse daqui é o normal. Por que tem essas reações? Porque nós estamos numa tendência de alta, né? Então, até prova em contrário, isso daqui ainda está acontecendo. Não duvido desse negócio aqui vir testar o topo histórico novamente, tá? Tem sinal de compra já? Ainda não, mas é o que está rolando. A Nasdaq, a mesma coisa, olha só, a Nasdaq tinha aqui essa linha nos 20 mil pontos, né? Veio exatamente aqui, reagiu, está tentando reagir, então, obviamente, tinha também esse suporte aqui que foi perdido, né? Importante, mas se ele fizer o falso rompimento aqui, esse negócio pode voltar a testar topo. E eu estou falando isso daqui porque o que acontece? Vocês vão ouvir muita coisa, crash global, caiu tudo, Bitcoin, não sei o que, não sei o que lá. Só que o mercado não funciona assim. Raramente acontecem esses crashes, tá? E geralmente o que acontece é um susto, como está acontecendo agora, e aí, bom, assustou, aí olhou bem e falou assim, não é tão ruim assim, então vamos voltar a se posicionar e vamos voltar a comprar porque tem muita coisa barata. Geralmente é o que acontece. A exceção é quando tem o crash. Isso daí acontece a cada 5, 10 anos, né? Então não dá para a gente trabalhar assim achando que qualquer queda já é crash, né? Aí nós temos aqui, olha, o Dow Jones que perdeu esse fundo aqui, agora ele veio testar essa linha de tendência, né, que vem de lá de trás, esse canal aqui. Aqui ele chegou até a violar, né, então é uma região aqui onde se tiver reação é interessante. O Russell 2000 também caiu, mas continua aqui nessa briga. Veja que o pré-market aqui já está com um gap de abertura, né.
a Europa, olha só, mesmo com tudo o que está acontecendo, e a guerra, a Ucrânia é um país europeu, né? Então a guerra está aqui do lado e, inclusive, a Ursula von der Leyen, que é difícil de falar o nome dela lá, que é da União Europeia, né? Que manda na União Europeia, ela fez um anúncio de, se não me engano, 600 bilhões de dólares, 600 ou 800 bilhões de dólares de investimento em defesa, né? Então, todos os países da Europa vão se juntar, cada um com o seu orçamento, vai aumentar o orçamento de defesa, exatamente porque o Trump, não sei se foi ontem ou segunda-feira, acho que foi ontem, anunciou que vai tirar a ajuda da Ucrânia, né? Então a Europa está se mexendo. E mesmo com tudo isso daqui, olha só, a Alemanha está para cima. De qualquer jeito, assim, tem aquele negócio da dívida e tudo mais, mas gasto do governo e gasto com militar, ele movimenta a economia, né? Gera emprego e tal, então deve ser isso que está precificando aqui. Não dá para negar isso daqui. É uma desgraça, mas é o que acontece e tem muito interesse envolvido, por isso que tem muita gente que estimula a guerra aí, infelizmente, né? Então nós vemos aqui o Reino Unido também reagindo hoje, né? E a França que vindo testar topo histórico, né? Então está prestes a romper o topo histórico aqui. Indo agora para o Oriente, nós tivemos aqui a China, que olha, veio aqui, né, deixou esse sinal aqui para perder o fundo, mas se segurou e ontem já reagiu aqui. Então, se fizer o pivô de alta, esse negócio aqui é um belo de um movimento aqui para reversão de tendência, né? Nós temos o Japão, que também, olha só, caiu, veio aqui até essa região e está brigando agora. Vamos ver se vai segurar ou se vai cair mais, né? Já tem marcado aqui o próximo destino, se ele perder este fundo. Os mercados emergentes estão apontando aqui um gap de alta, porque deu uma corrigida por causa da China, mas já a China reagiu, né? O nosso EWZ, olha, o que eu disse aqui não precisava se preocupar assim com grandes gaps, né? Porque o mercado até o momento está se segurando, então nós fechamos aqui na sexta-feira, na segunda-feira fez um movimento, acabou fechando no mesmo lugar, ontem teve volatilidade, mas voltou para o mesmo lugar, então não deveríamos ter muita bagunça na abertura hoje à tarde, tá? E aí, falando sobre o dólar, vamos colocar aqui o dólar, como é que ele está rodando aqui no mercado no Forex, né? Então nós tivemos essa aqui a barra de sexta-feira e aqui, olha, segunda e terça praticamente não teve negociação aqui no Forex, né? Não aconteceu muita coisa. A gente pode olhar melhor aqui o SDT, que é o que rola nas criptos, né? Esse daqui, o dólar Tether contra as criptos, olha lá. Também não teve nenhum estresse, né? Até caiu aqui ontem e hoje está caindo um pouquinho aqui. Então, não tivemos estresse e não deve ter gap no dólar, tá bom? Seguindo aqui, então, para as commodities, nós temos o petróleo, que, olha só, chegou aqui nos 70 dólares, veio testar o fundo. Olha, turma, esse tipo de coisa aqui é para acreditar na análise técnica, tá? Desde que fez esse toque aqui, nós estamos falando, esse negócio aqui tende a ir lá para os 70, tá? E é o que aconteceu aqui. Então, isso daqui mostra duas coisas, né? Primeiro, a tensão de guerra parece que vai estar aliviando, ou seja, apesar de toda a bagunça, né, tudo indica que vai acontecer algum acordo, né? E a outra coisa que ajuda por um lado e preocupa pelo outro é que isso daqui segura a inflação, mas isso daqui é um indicativo de queda de atividade econômica, né? Então, por um lado, você tem a queda de atividade econômica, o que seria ruim para o mercado, mas aí você provavelmente vai ter estímulos de Banco Central, como, por exemplo, o Banco Central da Europa continuar cortando juros. Acho que essa semana tem a reunião do Banco Central Europeu, então o Fed também pode ser pressionado, né? Porque tudo isso aqui que o Trump está fazendo, ele tem uma agenda que, independente do Banco Central, de pressionar os juros para baixo. Vocês viram que fez um movimento aqui, voltando aqui para os juros, olha, já fez um movimento aqui, ó, desde o início de 2025 aqui, os juros de 10 anos já caiu, neste momento aqui nós caiu 12%, isso aqui faz muita diferença no financiamento da
da dívida, né? Então, assim, esses movimentos que o Trump está fazendo, apesar de polêmicos, né, eles estão na direção de lidar com isso daqui, né? E o petróleo também está indo na mesma direção, que é para baixar a inflação e tal. Então, assim, existe muita crítica, né, na forma, eu também acho, mas é o que é, né? Mas o norte parece estar correto, né, pelo que os gráficos estão mostrando. O minério de ferro continua aqui também caindo, né? Apesar da China reagir. O cobre, olha só, cobre prestes a fazer esse rompimento aqui. Vamos ver como é que ele fecha hoje. Se ele fizer esse rompimento aqui, nós temos uma avenida para andar aqui para ir testar topo histórico, tá? O ouro continua forte, né? Apesar da correção aqui, olha, ontem, obviamente, né? Nós temos mais volatilidade, insegurança, o ouro sobe aqui. Eu acho que ainda existe a possibilidade dele fazer aqui um 1, 2, 3 e cair um pouco mais, porque quando em momentos voláteis o ouro realiza, né? Mas eu não duvido de ele vir testar o topo histórico e ir embora, e aí tem que comprar, tá? A prata também reagiu bem aqui, né? Novamente. Indo agora para o dólar, veja que o dólar, olha, ele deu uma enfraquecida agora, exatamente alinhado com os juros, né? Ou seja, os juros está indicando que vai cair, então o dólar fica fraco em relação às outras moedas. E isso daqui também é bom para o Brasil, tá? Porque dá uma aliviada na pressão que a gente tem de subir juros no Brasil, porque os Estados Unidos é o benchmark, né? Então, se os Estados Unidos começa a cair juros, todo mundo pode cair juros junto. A Europa está caindo juros, né? Se você conseguir acabar com o conflito aí, também dá uma estabilizada. O petróleo indo para baixo, se ele ficar no 70, se perdeu 70 ainda, melhor ainda, né? Aí tira a pressão inflacionária, então os juros do mundo inteiro caem, né? Então isso daí ajuda o Brasil. Obviamente o Brasil tem outros problemas para lidar, mas ajuda, né? Então a gente vê aqui, olha só, o DXY fazendo uma bela de uma correção. Não duvido o DXY voltar aqui para o 100, tá? E aí tiram bastante pressão lá sobre o real, né? O Bitcoin, bastante volatilidade aqui. Veja que nós tivemos no fim de semana essa espetada aqui, olha, que chegou a 78 mil dólares, né? Até 77.500 e tal. Aí depois o Trump fez o tweet lá, o negócio voltou aqui acima dos 90 mil dólares, aí voltou aqui e agora está bagunçado. Eu, sinceramente, olhando isso aqui tecnicamente, e de novo eu vou voltar para esse pedaço aqui, né, quando ele fazia esses movimentos aqui. Para mim, o que está acontecendo aqui é esse movimento, aí ele pode até subir um pouco mais, mas eu acho que ainda vem mais queda, tá? Porque agora o preço está trabalhando aqui a média de 50, a média de 50 já está virando para baixo, então você tem um negócio parecido com isso daqui. Eu acho que o Bitcoin ainda não está pronto para romper. Lembrando que um tweet do Trump não é garantia de que vai ter as moedas entrando para reserva, tá? Porque, obviamente, isso daí precisa, da onde vem esse dinheiro? Precisa da aprovação do Congresso e tudo mais. Não é assim, ele não pode fazer uma canetada e falar agora compra Bitcoin. Então, aí nós vemos aqui o Ethereum, né, também, olha só, a mesma volatilidade, né, subiu com o tweet, depois voltou e agora está segurando. O Ethereum, olha, eu estou começando a gostar mais de uma compra aqui do Ethereum, tá? Ele se segurando aqui, e nós temos, olha só, está bem sobrevendido, está fazendo aqui uma divergênciazinha de FR, pode ser que dê compra aqui para os mais arrojados, tá bom? Eu vou até aproveitar e mostrar aqui as criptomoedas que ele falou, né? Então temos a Solana, então foi Bitcoin, Ethereum, aí a Solana também, olha só, entrou na mesma volatilidade. Ele falou da Cardano, olha só, e a Cardano está até mais forte, né? Ela veio aqui testar o topo e voltou, não voltou tudo, né? Parou aqui na metade do caminho. Essa Cardano aqui pode fazer esse rompimento, né? E a outra é o XRP, que é o projeto da Ripple, né? Que está aqui nesse topo, isso daqui é topo histórico dela, né? Então, realmente teve toda essa volatilidade, e isso daqui precisa romper aqui esse 3,50 para realmente andar, né? Mas foi uma volatilidade aqui dentro da consolidação. Então, isso foi um movimento interessante. E aí, para finalizar, nós vamos olhar aqui as magníficas, né? Para ver como é que tá. Veja que a Apple ficou mais ou menos no mesmo lugar. A Microsoft chegou a perder o fundo aqui
perigosamente, né? Mas de novo, isso daqui, quando a gente olha o IFR super sobrevendido, isso daqui pode caracterizar um falso rompimento, né? Então, se segurar aqui, você tem um espação aqui, um risco-retorno interessante. É um trade de risco? É um trade de risco, né? Pode acontecer um crash, perder fundo aqui embora? Pode. Mas é aquele negócio do risco-oportunidade. A mesma coisa a Amazon, né? Veja lá. Veio aqui, é uma região de bastante suporte, tem bastante briga, está bem sobrevendido, né? Então, esse daqui é aquele momento onde tem sangue na rua, é a hora de você comprar. Lembrando, sempre com muito gerenciamento de risco, né? E tomando cuidado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. A mesma coisa o Google, né? Vindo testar aqui o fundo desse canal, reagindo e tal. A Meta ainda não reagiu, mas está aqui numa zona de bastante suporte, né? Tem essa linha de tendência aqui do canal, tem aqui esse suporte importante, está sobrevendido também, né? A Netflix, ainda Netflix tem compra aqui acima dos 1.010, né? A Tesla continua sofrendo, né? A Tesla está sofrendo e eu não sei aonde vai parar esse negócio, tá? Nós tivemos aqui, acho que foi na França, eu vi uma notícia agora cedo no jornal, o pessoal colocando fogo em concessionária da Tesla, porque o pessoal, eu não sei como é que tá aí no Brasil, mas aqui na Europa, assim, o pessoal acha que o Elon Musk é um demônio, que ele vai acabar com o mundo, vocês não têm noção de como é que tá a coisa, né? E isso está afetando demais as vendas de Tesla aqui na Europa, né? E é um dos maiores mercados para eles, né? Então, assim, tem essa reaçãozinha aqui, está numa região de suporte, mas está super sobrevendido, né? Mas eu aqui ainda não tenho coragem de me envolver, os outros eu até tenho. E a Nvidia também, olha só, está aqui na linha de tendência, né? Deu uma violada, está querendo voltar, também é um trade de risco-retorno, né? Então, eu estou dizendo para vocês, quem quiser se envolver com isso daqui, escolhe um ou dois no máximo, né? Entra com meia mão, não sei, porque está arriscado, mas pode dar um bom trade, né? O que não pode é você pegar e comprar todos esses caras, porque todas as configurações estão interessantes, tá bom? Então, como eu disse, nem vou mostrar Brasil, porque não aconteceu nada, né? Então, amanhã tem abertura de mercado aqui, aí nós vemos o que aconteceu, como é que foi a abertura hoje à tarde, o que aconteceu. Eu não recomendo ninguém operar no Brasil hoje à tarde, tá? O mercado fica muito chacoalhado, é pouco tempo, a maioria dos institucionais não está trabalhando, né? Só vai voltar amanhã mesmo, então não vale a pena, tá bom? Mas se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente, tem link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.